On the Record, no ar, mais um dia 4, mais uma reunião editorial mensal aqui da nossa Newsroom. Hoje, time completo aqui comigo, feliz de estarmos todos juntos de novo. Carlota Ribeiro Ferreira, Rafael Lopes e Benedita Sampaio Nunes. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Olá, Olá, tudo ótimo. Bem. tudo ótimo. E tu, Nath, por aí? Tudo certo, tudo certo. No último episódio falamos bastante, né, sobre férias, trabalho, vida. Eu tirei umas férias um pouquinho depois do pessoal e tô chegando agora relaxada. E, aliás, por causa disso, já entro na temática do episódio de hoje. A gente falou sobre férias, trabalho, vida, tudo misturado, né? E uma coisa que possibilitou tanto o nosso papo quanto a realidade que a gente está vivendo, com as suas vantagens e as suas desvantagens, foi o trabalho remoto, né? Se você que está assistindo, está nos ouvindo, perdeu essa conversa, volta lá, tem no Spotify, tem no YouTube, tem na nossa Newsroom, porque foram insights, experiências divididas muito interessantes. E no meio do papo surgiu justamente o contrário, né? A questão do retorno aos escritórios, ao trabalho presencial. Depois de uma pandemia que oficializou, né, foi praticamente obrigatório para todo mundo, o home office, e o que tem acontecido pelo mundo agora é uma divisão de opiniões. E esse retorno ainda está acontecendo, ainda está sendo discutido por uma série também de questões que se levantam, se colocam por aí. Então, já que a gente focou no trabalho remoto na última conversa, hoje a gente vai se dedicar a discutir justamente o presencial, se esse retorno deve acontecer, como fazê-lo acontecer, como ficar bom para todo mundo. E eu queria começar com uma pergunta rápida para todo mundo, ainda sem se aprofundar, sobre opinião pessoal. Hoje a gente, a princípio, antes de se aprofundar no tema, a gente vê um debate de opiniões, de o que é bom, o que eu gosto mais, o remoto ou o presencial. Vocês experimentaram tudo já, principalmente nesses últimos tempos. Opinião particular de cada um. O que te apetece mais? Benedita, remoto ou presencial? Um misto. Misto, boa. Então, eu acho que de facto há trabalhos e há tarefas e há dias em que faz sentido para mim trabalhar remotamente. Por várias razões. Ou porque é um trabalho que requer imensa concentração e prefiro estar sozinha no meu espaço e poder concentrar-me. Ou porque nesse dia tenho o senhor, como veio aqui o outro dia, mudar o frigorífico meio da tarde e, portanto, estar no escritório implica vir a casa, voltar, não é? E, portanto, por questões logísticas e para não perder tempo em transportes, faz mais sentido trabalhar de casa, quando é possível. E pronto, há outras razões. Às vezes, se calhar, um dia estou mais low mood, se calhar constipada, se calhar ficar um bocado doente, se calhar trabalhar de casa é mais agradável do que, para mim e para os outros do que ir para um escritório. Mas, dito isto, acho que é muito importante também, e tenho imenso gosto em me encontrar com as pessoas de vez em quando, e acho que faz todo sentido haver encontro. E eu sei que há um tema também que está muito falado, que é a questão das reuniões, e que há muitas reuniões que são desnecessárias e que às vezes as coisas podem ser tratadas por e-mail ou por uma call. Mas eu acho que há reuniões e reuniões. Há reuniões em que servem um bocadinho para... Aliás, as reuniões que não são produtivas é porque há uma necessidade grande das pessoas se encontrarem e estar umas com as outras, não é? Por isso é que os temas de trabalho ficam um bocadinho relegados para o fim da agenda e as pessoas gostam de estar ali um momento a trocar. Portanto, eu acho que é preciso fazer espaço para essas coisas. E eu acho que os escritórios vão mudar um bocadinho, no sentido em que já não vão ter espaços de escritório mesmo, com mesa, para o computador. Já não vão parecer escritórios, vão parecer mais um lounge. Sim, sim. Portanto, as mesas vão ser mais mesas de
de como se estivéssemos na sala de alguém, não é? E todos à conversa para discutir temas de trabalho importantes, mas também para este convívio. Mas acho que os escritórios vão ficar mais parecidos, vão ter mais salas de convívio do que propriamente mesas de trabalho, não é? Assim. Escritórios propriamente ditos. Rafa, compartilha da opinião da Beni? Eu compartilho, concordo. Para mim também, eu acho o híbrido um dos melhores caminhos para quem tem a possibilidade. Eu acho que trabalhar de casa e ter a oportunidade de trabalhar de casa. Primeiro, todo mundo adaptou a essa nova realidade de trabalhar de casa. Ninguém teve, não é que ninguém, né? Quem teve a possibilidade de trabalhar remoto foi meio que obrigado a se adaptar com essa nova realidade, e com isso começou um novo estilo de vida nesses 2 últimos anos que eu, hoje em dia seria difícil para mim não ter mais. Como é que eu coordeno os meus horários, como é que eu coordeno as minhas relações pessoais, como é que eu coordeno o meu equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional. Então, assim, eu gosto do trabalhar remoto, eu gosto de poder trabalhar de casa. Entretanto, eu sinto falta do escritório em alguns momentos. Nesses momentos, como a Beni falou, das relações humanas, eu acho que a gente perde bastante trabalhando remoto com pequenas conexões que a gente fazia no dia a dia nos escritórios, que hoje em dia a gente não faz mais. E não é nem reunião para ser reunião produtiva. Como é que você está? Ou dá uma olhada nisso, o que você acha? Ou então, até tipo quebra de energias. Muita gente está entrando em empresas agora também, depois da pandemia, entrando remotamente. Eu acho que aquela conexão física de você sentir como é que é o tom de voz da pessoa, sentir como é que é a energia da pessoa, a linguagem corporal, você sabe, quebra algumas barreiras que eu acho que depois ajuda nas relações profissionais, ajuda na produtividade, ajuda nas reuniões, ajuda para as pessoas ficarem mais à vontade de falarem o que elas pensam, darem ideias, darem sugestões, construírem juntos. Eu acho que são umas pequenas conexões que a gente consegue fazer pessoalmente que pela tela do computador fica muito difícil a não ser que já tenha essas relações muito bem estabelecidas antes. E Carlota, você teve que implementar a política na empresa, né? Tanto no isolamento, foi todo mundo para casa, e no retorno também. E também vai pelo híbrido. Qual que é a sua opinião pessoal? Qual a sua impressão sobre essas experiências? Então, basicamente, eu acho que ao longo dos tempos e sobretudo dos últimos 6, 7 anos, há aqui tenho procurado que a cultura da empresa e que o meu trabalho na empresa alinhe e de alguma maneira combine as vontades das pessoas e as vontades do negócio, porque na realidade, se não houver este alinhamento ou esta convergência, nós na realidade também não conseguimos reter os melhores talentos e de alguma maneira termos até o estilo de vida que todos também gostamos. Agora, como líder, de facto eu sinto falta de estar muito com as pessoas e sinto falta destes encontros improváveis que o Rafa dizia, estes encontros de corredor, estes encontros não planeados, porque efetivamente há muita magia nesses encontros, óbvio, nas reuniões e no facto, nas agendas de trabalho também, mas nessa presença e de estarmos juntos todos no mesmo espaço, na realidade há imensa criação de valor. Formal, informal, técnica, não técnica, desenvolvimento das pessoas, melhorar o mood, ou seja, às vezes uma pessoa até pode estar mais chateada, até me apetecia ficar em casa, mas depois também é bom ir ao escritório porque recebe toda uma boa energia, e eu acho que nós não podemos, há assim um valor intangível no estarmos juntos, e a vida eu volto a dizer esta frase, a vida é estarmos juntos. Por outro lado, acho que na realidade todos ganhamos imenso com o trabalho remoto, até na conciliação de vidas pessoais e profissionais e até na melhor conjugação do tipo de espaço que é mais oportuno para um tipo de trabalho, por exemplo, reflexão, investigação, escrita. Claramente é muito bom estarmos mais isolados, mais retirados, digamos, e quando estamos em modo de colaboração, planeamento, produção, etc., óbvio que é bom estarmos juntos. O que é que nós fizemos na WinWorld? Foi, de alguma maneira, fizemos a regra do 3-2, em que é igual para toda a gente, pronto, ou seja, analisámos aqui um bocadinho o que é que poderiam ser os dias mais oportunos para as pessoas estarem dentro e estarem fora, sendo que obviamente, até por causa do Team Brasil, há sempre um remoto entre nós, não é? Ou então há sempre uma situação em que, por acaso, num dos dias em que é suposto estar no escritório, por alguma razão alguém tem
um tema pessoal ou até um tema profissional, uma viagem, também não está e, portanto, ou seja, o que eu procurei e o que procuro é que seja o mais ágil possível, sem comprometer negócio, naturalmente, pronto, porque agora é desafiante. Mas eu acho que é super positivo. Eu estou como a Benedita e como o Rafa. Eu gosto muito dos dias em que tenho que ficar a trabalhar em casa, gosto muito dos dias em que estou cá, sinto produtividades diferentes em ambos os lados, mas eu acho que hoje em dia não pode ser só como uma pessoa quer, nem só como uma empresa quer. Há aqui um encontro que eu acho que dá um bocadinho um mote para o que vamos falar a seguir, e esta não é Great Resignation, mas é a Office Resignation, quando as coisas são impostas muito, de uma forma muito fria ou implacável, e eu acho que isso as empresas estão a aprender também que não pode ser só assim. Ou que não é por essa É via. isso. E não Exato. à toa a palavra backlash tem estado em manchetes, né, em headlines mundo afora, porque gigantes ainda estão enfrentando resistência nesse retorno, na forma como esse retorno está sendo feito principalmente, né? A gente tem pelo menos, aqui vem à mente, se vocês tiverem outros exemplos, tem GM, a Apple, a Tesla, enfrentando aí com abordagens diferentes, enfrentando respostas diferentes. A Apple, por exemplo, estava ensaiando desde 2021 um retorno. E por mais de uma vez enfrentou baixo assinado, petição dos funcionários, questionando, não, adia, ou não, vamos fazer de um outro jeito, e finalmente bateu o martelo, 3-2 também. Um dos 3 dias fica à escolha do funcionário, os outros 2 são sempre os mesmos para todo mundo. E assim está sendo feito. Já a gente viu um Elon Musk na Tesla bem radical, né? Enviando e-mail, dizendo qualquer pessoa que deseje fazer o trabalho deve estar no escritório por um mínimo de 40 horas semanais, ou então deixa a empresa. Então é 8 ou 80, já não tem negociação, é de volta totalmente. Agora, a Carlota falou uma coisa que eu ia realmente puxar. Dependendo da função, eu comecei perguntando qual é a nossa opinião, qual se pudesse escolher. Dependendo da função, não tem escolha. Tanto da nossa profissão mesmo, quanto da dinâmica ou das questões sociais. A gente pode pensar em realidades diferentes. O remoto afetou muito negativamente. No Brasil, por exemplo, para a nossa realidade, mães, mulheres, mães que não têm como trabalhar dentro de casa e programar tudo, porque não tem ajuda, etc, etc. Enfim, a escolha eu comecei aqui só para dar um tom de leveza, mas o fato é que não é escolha. E pelo olhar que a Carlota trouxe do líder também, né? Tem que pensar o que é o melhor para o negócio, de fato. Então, eu acho que eu vou também com vocês. O híbrido consegue conciliar todos os lados, né, da moeda, da história toda. E aí, E pensando há um cuidado. nesse... Diz. Não, que há aí também um cuidado. Eu ontem, por acaso, comentava um tema com o Rafa, que foi uma discriminação sem querer, não é? Porque, na realidade, quem está à nossa Sim. volta no escritório, sem querer, nós acabamos por comentar e falar mais ou de novos projetos ou de iniciativas, ou é preciso uma colaboração no fecho de uma proposta, e de facto quem está acaba por participar mais. E eu acho que esta consciência de também, atenção, não podemos fazer esta discriminação, ou seja, se o projeto é de uma pessoa que por acaso hoje está remota, esse pedido tem que ser feito a essa pessoa, ou seja, mas sem querer, quando as coisas estão à mão, isto agora até de uma perspectiva de líder, quando as pessoas estão mais próximas, é muito mais fácil distribuir jogo. Pronto. E isso, Pois. mas enfim, mas é uma consciência que eu acho que se tem que ter presente, e pronto, para conseguirmos ter a melhor integração e a melhor inclusão possível. Mas pronto. É verdade. Mas vai sempre haver, ou seja, na escolha entre estar no escritório ou não estar, de facto é uma escolha, e como todas as escolhas têm vantagens e desvantagens, e será sempre, obviamente, um pouco desvantajoso não estar presente fisicamente nesses termos de integração nos projetos. E eu acho que as pessoas que escolhem ficar em casa mais do que ir ao escritório têm que ter consciência que se calhar perdem um bocadinho esse nível de não estarem tanto no fogo da ação, não é? E se calhar perderem oportunidades
de se elevarem ou de irem mais a fundo em certos projetos ou ganharem papéis novos dentro de certos projetos por não estarem lá quando as coisas estão a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, isso é contrabalançado com esse cuidado que a equipa tem em ir integrando os remotos na discussão, não é? Na conversa de construção criativa. Mas pronto, eu acho que é como tudo, há prós e contras, e o que é novo é que o trabalhador ganha um bocadinho mais de poder na escolha. Sim, sim. Até certo ponto, a partir do momento que algumas empresas, alguns líderes também não querem negociar. Então, realmente, é uma escolha. Ok, não quero estar então nessa empresa. Ou não, eu quero muito estar nessa empresa. E aí? É isso. É o que a Carol estava a dizer há bocado. Não pode ser nem tudo como a empresa idealmente quereria, nem tudo como o trabalhador idealmente quereria. É uma negociação. E há quem tenha falado do Great Resignation, rebatizando em The Great Renegotiation. Portanto, a grande renegociação. Que é interessante, porque parece que, pronto... Isso é super interessante. As empresas... Eu acho... Força, Rafa. Desculpa, não, força. Desculpa, termina. Não, vai você. Não, eu acho que essas grandes empresas, a grande questão foi uma tomada de uma decisão que parece ser unilateral e foi muito uniforme para uma empresa que é tão grande, com tantos colaboradores, empresas que são tão grandes, são tantos colaboradores, e que muitos desses colaboradores, inclusive, foram contratados durante a pandemia, como muita gente trocou de trabalho durante a pandemia. Então, eu acho que eu consigo entender o lado da empresa no sentido de a gente ganha muito com os colaboradores dentro dos escritórios. Algumas empresas, inclusive, é preciso que esteja lá até por o tipo de trabalho e tudo mais. Eu só acho que essas decisões, por exemplo, eu estava lendo, a Microsoft tentou fazer essa volta ao escritório, e uma das maneiras que eles acharam para tentar ter mais sucesso e mais adesão dos colaboradores foi fazer que não fosse uma decisão uniforme para todo mundo, a quantidade de dias e quais dias ir para o escritório, e que fosse, então, uma decisão dos departamentos, ou seja, cada departamento, seus líderes e managers tinham esse poder de construir com a sua equipe, ok, qual é a nossa real necessidade, como é que funciona melhor para a gente, porque eu acho que esses últimos 2 anos, quando começou a pandemia e quando todo mundo foi para o remote work, a vida de várias pessoas mudaram, inclusive, seja não só a sua rotina, mas até mesmo, tipo, coisas físicas. Muitos mudaram de casa, muitos saíram dos grandes centros, muitos mudaram a maneira, principalmente com família, de como é que se organiza. Sim. Muitos casaram, muitos tiveram filhos, muitos divorciaram, exatamente. E aí, de repente, você constrói uma vida e uma rotina em cima do trabalho remoto que não se encaixa mais num ambiente difícil de ter que ir para o trabalho, para o escritório. Então, como fazer isso? Eu acho que precisa também desse cuidado dos líderes de equipe, conseguir perceber qual é a situação daquele colaborador, a situação da vida pessoal daquele colaborador. Hoje em dia você entra no LinkedIn, se você está vendo procura de trabalho, a grande maioria anuncia que é trabalho fully remote. E aí depois você consegue uma vaga daquela, como muitos conseguiram, e depois você é chamado para trabalhar, muitos não estão nem mais na cidade onde a sede da empresa é, né? Então como é que fazer, como é que pode, sei lá, combinar essas, não sei, tentar trazer harmonia para isso tudo, porque houve um momento de, ok, precisamos reter talentos e ganhar talentos. Então, houveram muitas promessas nos momentos de contratação e de renegociação e de ter os colaboradores dentro das empresas. E aí agora, como é que eu posso conciliar essas promessas que foram dadas e essa nova vida que foi oferecida para esse novo momento de, ok, mas a gente precisa agora voltar para o escritório e tentar fazer isso acontecer e funcionar de alguma forma. É um desafio grande né? Eu acho que como o grande desafio aqui dos dois lados, do lado das empresas como do lado dos trabalhadores, é um desafio de equilíbrio, não é? É dada, ou seja,
é pedida uma nova flexibilidade neste sentido, e dando essa flexibilidade, há aqui um jogo de equilíbrio que é super importante e que nós não estamos habituados a equilibrar as coisas. Saber qual é que é o dia que eu vou trabalhar no escritório, qual é o dia que faz mais sentido remoto, como é que eu articulo isto com os meus outros membros de equipa, com o meu coordenador, com o meu departamento, com a empresa no geral. A própria empresa também não sabe como desenhar as coisas para encontrar um equilíbrio. Eu acho que isto se está a definir agora, e por isso é que estamos a ter esta conversa, e por isso é que este tema está super premente, é porque não há dúvida que há uma tendência de procura de maior flexibilidade por parte dos trabalhadores, do chamado talento, e também as empresas têm que encontrar o seu equilíbrio. E pronto, isto vai ser um caminho. Mas também é um pouco uma balança de poder, né? Porque a gente já teve momentos, por exemplo, no momento de recessão ou no momento em que jovens estão saindo da universidade e tem poucas ofertas de emprego, que as empresas tinham ali um poder e o jovem, ou então uma pessoa desempregada, meio que tinha que aceitar ali aqueles termos só para poder conseguir uma oportunidade, conseguir estar empregado. Quantos já, enfim, salários mais baixos, whatever. E eu acho que agora acontece a balança de poder durante a pandemia e meio que mudou um pouco, né? Eu acho que os colaboradores, os empregados estavam mais do lado do poder, no sentido, eles são os talentos que as empresas meio que estão tentando brigar para não só atrair e conseguir pegar, mas também para reter esses talentos. Então, eu acho que essas coisas e as decisões vão sendo meio que tomadas, às vezes, de acordo com como essa balança de poder está... É que a lei de mercado, há uma lei de mercado momento, aqui, né? da procura. Lei do mercado, exatamente. Há uma lei de mercado em que se os trabalhadores têm alternativas para conseguirem cobrir os seus custos de vida, podem tomar a opção de fazer outras escolhas. E eu acho que é por isso, porque tem setores e setores. Eu acho que o setor da tecnologia, eu acho que por isso a Apple, uma Microsoft, a Tesla, acaba às vezes sofrendo um pouco dentro desse tipo de mercado, porque depois você tem inúmeras startups hoje em dia com grandes investimentos, com muito dinheiro para contratar e oferecendo mundos para o colaborador. Trabalho fully remote, enfim. Isto tudo inscreve-se no... há não muito tempo tivemos uma conferência sobre isso, no futuro do trabalho, no Work 4.0, não é? Na mudança. E ainda nem tinha havido pandemia. Exatamente. Já estávamos dentro do futuro do trabalho, já tínhamos a Linda Grattan da London Business School a dizer que por volta desta altura, 2020, 2030, a força de trabalho, a força laboral ia estar muito mais em freelance, em regime de freelancer do que antes. E é o que está a acontecer, efetivamente, não é? Agora, como é que a pandemia acelerou ou elevou ou exponenciou isso pode ser estudado. E acho que não é preciso pôr tudo no mesmo saco. Acho que dentro da pandemia e a razão pela qual as pessoas mudaram de trabalho, há muitos fatores diferentes. Portanto, acho que não se deve tratar tudo de... toda a gente bateu o pé contra a cultura da empresa. Nem todos os casos encaixam nessa situação, nessa caixa, mas isto tudo inscreve-se nesta primeira grande mudança que é o mundo tecnológico, que é a evolução tecnológica que permite estas mudanças de trabalho também, né? Da paisagem laboral. Mas há só aqui 3 notas que eu acho que pode ser, que pode ser interessante trazer, que é, e que de alguma maneira tem acompanhado até a evolução das pessoas ao longo dos anos e dos séculos, que é o trabalho como uma experiência humana, ou seja, há uma parte humana do trabalho e há, digamos, as organizações, além de obviamente criarem, terem toda uma oferta de serviços, de produtos e terem um conjunto de pessoas ou de máquinas, e de máquinas também envolvidas numa cadeia de valor para de alguma maneira fazer uma entrega, ou seja, tudo isso pressupunha que havia de facto aqui uma experiência num espaço que acontecia e fazia uma entrega, ou gerava um produto, ou gerava um serviço, e portanto isso as pessoas sentem falta, e por exemplo, eu vejo inclusive pessoas mais novas
que começaram a trabalhar antes de ser remoto, ou seja, que tiveram, portanto, essa experiência humana nos seus trabalhos e que hoje em dia sentem falta disso. A minha empresa, se calhar vou sair desta empresa porque já não é a experiência que era. Empresas que, inclusive, é que estão a dizer, não, continuem em casa para todo sempre, ou, no limite, a maior parte, ou incentivar que as pessoas se mantenham remotos. Isso também pode não ser interessante do ponto de vista de experiência humana. Por outro lado, como a Benedita dizia, e como nós todos também concluímos, nós, de alguma maneira, esta normalização do remoto foi muito boa, porque permitiu-nos potenciar uma série de coisas, desde equilíbrios, a produtividade, em função daquilo que estamos a trabalhar, etc. E a Suzy Welch estava a contar que, num inquérito informal que fez aos seus alunos de MBA da NYU, que, na realidade, os miúdos que estão agora a estudar, a visão deles de trabalho, e agora voltando a remeter à tal experiência humana, eles esperam uma experiência humana, mas eles veem o estar no escritório 2, 3 dias por semana, no máximo. Portanto, ou seja, há aqui uma percepção, sim, eu quero, mas não sempre, e é bom haver, de facto, esta flexibilidade. Por outro lado, as empresas, de facto, aquelas que estão a forçar mesmo a barra de uma forma, até do jeito de como estão a comunicar, porque estamos todos a aprender como é que será a melhor maneira de comunicar, de implementar sistemas, etc. O que é facto é que estão a lidar com crises, com backlashes grandes e até com resistências, com despedimentos, e isso numa altura atual em que pode ter um custo muito grande também para as organizações, não é? Agora, por outro lado, também é meio estranho quando vemos organizações, e existem algumas até já cá em Portugal a ter estas práticas, com esquemas de incentivos do tipo, para quem vier todos os dias ao escritório, tem a sexta-feira à tarde livre. Portanto, o nível de incentivo para estar presente no escritório escalou, ou seja, está uma alta parada ao mesmo tempo. O que, por um lado, mostra, do ponto de vista das lideranças, de alguma maneira, o bom ou os aspectos mais positivos, de facto, em termos das pessoas fisicamente mais próximas. Mas eu não sei se no mundo hoje de inclusão, de diversidade e até de integração global de talentos, que é uma coisa absolutamente exciting para o talento e para as empresas, essa capacidade de, na realidade, esta agilidade de termos esta capacidade de gerir equipas remotas, presenciais e em todos os formatos, é muito bom, pode ser muito enriquecedor. Mas, portanto, está muita coisa a acontecer nestas áreas, o que é muito interessante. E porquê é que os líderes continuam a fazer este tipo de... até a escalar os incentivos como estão a fazer agora, a brincar, meio dia por semana, são 2 dias por mês, que são 24 ao final do ano, não é? É super atrativo. Mas reparem que também está a haver esta conversa dos 4 dias de trabalho por semana. Sim. Da semana de 4 dias, sim. E está a haver estas experiências em alguns países que têm já alguns resultados, à partida, pelo menos os primeiros resultados parecem positivos, mas se isso efetivamente começar também a alargar, porque eu acho que isso depois, a partir do momento em que há resultados positivos, depois também vai ser um pedido feito pelos trabalhadores. Também vai ser interessante como é que estas coisas todas vão confluir, não é? Realmente, eu acho que o escritório precisa ser ressignificado, não é mais um lugar onde as pessoas vão trabalhar. Eu acho que os colaboradores vão precisar mais do que isso para fazer valer a experiência de estar no escritório. Porque fazer o seu trabalho ali do dia a dia, todo mundo sabe que consegue fazer de casa e eu não preciso acordar 1 hora mais cedo para poder ir, eu não preciso pegar trânsito, não preciso gastar dinheiro com gasolina, carro, não preciso me programar com comida, enfim. Existem umas coisas, você sair de casa hoje em dia é um custo, às vezes. Às vezes, vou me programar, eu já não sei mais o que é passar um dia inteiro fora de casa. O que é que eu preciso, o que é que eu tenho. Quando antigamente eu acordava, eu botava uma roupa, eu ia e eu sobrevivia, né? Tipo, é muito louco pensar assim. Hoje em dia parece que, não sei passar um dia fora, como é que é, falta uma mochila em casa, levo até, não sei. Vai meu marido, se precisar alguma coisa. Não sei, eu fico confuso. Mas, não, tô brincando, em certa medida. Mas eu acho que, então, o escritório precisa ser também ressignificado. Ok,
se o espaço aqui não vai ser mais só para vir, abrir seu computador e trabalhar, Vai ser para quê? as lideranças que convocam precisam, ok, criar um certo tipo de atividade para as pessoas perceberem esse valor de se estar no escritório e perceber o que se ganha em estar junto, e etc. Um outro ponto que eu também queria falar é que já há muito tempo a gente fala da questão do equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, de saúde mental e etc. E eu acho que com a pandemia o que veio, ok, fomentou essa questão de mudou o paradigma de como as pessoas veem as empresas e como as pessoas veem os trabalhos. Antigamente existia às vezes uma doação em prol de um sucesso ao nome de uma empresa, está numa Apple, está no Google, está numa grande empresa, enfim, nacional. Criar uma carreira, que essas coisas vêm mudando com o tempo e que eu acho que depois do trabalho remoto isso mudou bastante e hoje em dia eu acho que o grande carro-chefe é a questão, ok, não, eu quero ter controle da minha vida pessoal e que o trabalho consiga se encaixar e ainda penso na questão financeira, que continua sendo importante, sempre foi e sempre vai ser. E eu acho que aí nesse sentido é onde essas grandes empresas acabam perdendo, porque eu acho que tem muitos colaboradores que acabam mudando de trabalho e falam, olha, não preciso estar numa Apple, tem uma startup que vai me dar a mesma coisa, eu vou fazer meu trabalho das 8 às 5 e eu vou entregar aquela coisa, e é isso e aquilo, e tipo, não, essa cartada de estar numa grande empresa já não faz mais sentido para mim. E a gente até falou essa semana, quando a gente estava trocando ideias do quiet quitting, né, que é muito por essa onda. Você não está se demitindo, eu não vou ficar em casa sem fazer nada, mas também não vou me comprometer mais com aquilo que eu assinei no meu contrato. Eu vou trabalhar, vou entregar o meu trabalho e essa é a minha relação profissional, porque isso está podendo me dar, enfim, o que eu preciso para depois poder viver minha vida e tal, etc. Então, não sei, né? Eu acho que é uma mudança de mindset tão grande que precisa repensar, precisa entender o que é o profissional de hoje em dia, precisa entender o que é sucesso para ele, o que é estar bem sucedido, o que é motivação para ele, enfim, e para poder depois perceber como é que o escritório pode se encaixar nesse novo paradigma. Eu fui buscar aqui na nossa newsroom um artigo que até reúne muito do que cada um de vocês falou aqui. E vou até deixar de minha dica final já me adiantando, mas já estamos no horário também. Então, reúno tudo, que tem um dos artigos, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acessar, que fala justamente que agora a bola está na mão dos líderes em entender quais são as estratégias para fazer um retorno saudável, que seja bom para todo mundo, seja 5, 4, 3 ou menos dias presencialmente, tem que ser bom em todos esses dias. Então, o mundo mudou, a rotina é outra, e aí dá algumas estratégias. É um artigo que tirou algumas ideias aqui de especialistas de Harvard e também analistas da Forbes, e eles indicam exatamente ouvir os funcionários, assim, implementar isso como uma medida oficial da empresa, né? Ter alguém para ouvir funcionários, ser criativo, usar criatividade, otimizar o uso de todas as ferramentas do trabalho, seja de reuniões ou seja do espaço físico, reorganizar o espaço. Vocês falaram muito sobre isso, o Benny começou, Rafa foi a fundo. Prioritário, mudar inclusive os nomes dos espaços. Uma sala de reunião pode ser um learning center, pode ser, enfim. Então, ter essa mudança de mindset justamente para fazer esse retorno ser bom para todo mundo. Recomendo a leitura, tá lá na nossa newsroom, vou deixar o link da matéria direto aqui para quem quiser acessar. Aqui embaixo, por favor, leiam, nos assistam e vão lá ler também a nossa newsroom. É isso. Olha, deixa-me só dizer uma coisa que eu gostei imenso deste teu remate, Natália. E eu acredito mais nisso em termos de evolução, ou seja, nessa evolução de consciências conjunta, de parte a parte, do que propriamente até nos incentivos ou nos modelos, obviamente, muito impostos, porque eu acho que quer da parte das empresas, quer da parte das pessoas, o encontrar aqui um caminho que se calhar não vai ser o ideal para um ou para o outro, ou para algumas profissões pode até eventualmente ser, e para alguns empregadores, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ouvir funcionários e empresas, ser criativo,
pôr a uso todas as ferramentas possíveis e imaginárias e ressignificar os espaços, tomando aqui o tema do Rafa, acho que isso é o que vai fazer evoluir as culturas e manter a cola ligada. Boa, então para fechar nossas dicas, Beni. A minha dica desta semana é uma que é muito óbvia para uns e menos óbvia para outros. Venho aqui na sequência da nossa conversa sobre tecnologia e trabalho remoto e essas coisas. E é não nos esquecermos do nosso corpo, que é a nossa fisicalidade na vida. Às vezes é tanta a preocupação com equilibrar as coisas todas, estamos tanto na cabeça que esquecemos do corpo. E acho que é preciso voltar ao corpo e ligarmos ao corpo outra vez, através de desporto, através de dança, através de expressão corporal, através do que for que envolva o corpo, mas que seja a relembrar que também somos carne e osso e acho que isso é importante. E o corpo dá sinais muito claros que a gente precisa aprender a ouvir e respeitar. É verdade. Aliás, hoje é dia 4, Carlota já está provando o corpo dela e a mente dela, mas a gente está gravando antes, obviamente. Carlota está prestes a fazer uma grande aventura. Tem tudo a ver com isso, né? É verdade, eu acho que a minha dica, eu vou para o Kilimanjaro, portanto este programa está a ser gravado antes, quando for para o ar estou, não sei, a 4.000, se Deus quiser, a 4.500 ou a 5.000 metros de altitude, mas aqui a minha grande dica e o que eu tenho aprendido desta jornada toda de preparação, eu acho que antes de ir isto já é agir, já é espetacular. Porque desde a preparação que eu tenho aprendido sobre montanhas, sobre altitudes, sobre a parte física do corpo, o que eu tenho testado o meu corpo, a quantidade de treinos que tenho que fazer, a variedade de treinos que tenho feito, os cuidados com a alimentação, ou seja, esta consciência de fisicalidade, esta vontade também de expandir, mas que não é só física, é também obviamente mental e portanto há aqui uma cabeça, um head, um heart, towards health, porque senão, na realidade, não conseguimos ir. Mas, acima de tudo, e até questionada pelo meu filho no outro dia, acho que o trazermos uma certa aventura à nossa vida, seja ela qual for, seja eu sou apaixonada por montanhas e por desporto, mas pode ser um curso de cozinha, pode ser entrar na cerâmica, mas aventurarmos, eu acho que é mais isso, darmos o direito de nos aventurarmos em algo que gostamos e que não sabemos e que conhecemos pouco. É de facto uma jornada muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento. Obviamente que eu depois vou contar como é que foi, mas dar-nos exatamente qualquer coisa nova e abrirmos a qualquer coisa nova, acho que é de facto uma oportunidade extraordinária de enriquecimento nossa, dos outros e portanto tem sido... acho que pensem um bocadinho em que área que gostariam de se aventurar e comecem, acho que seja ela qual for, acho que é muito isso, deem-se uma aventura. Fechamos com essas dicas maravilhosas, temos pautas aí para o mês inteiro para ficar reverberando na cabeça. Deixo também mais uma vez o convite de todo mundo acessar nossa newsroom. Esse tema de hoje é super abastecido lá, a gente adora escrever e falar sobre isso. Então, estão servidos. É isso, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Até obrigado. a próxima. Carlota, vamos! Boa sorte. Obrigada.